texto se encontra em Gênesis, capítulo 17. São 3 versículos que serão texto base para a nossa ministração nessa tarde. Gênesis capítulo 17, versículo 21. Gênesis 17, 21 está escrito: E o meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará luz no tempo determinado pela vida, no próximo ano. O outro texto é Gênesis capítulo 18, versículo 10, versículo 14. Versículo 10 diz: E um dos varões lhe disse: Certamente voltarei a ti no tempo determinado pela vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Versículo 14. Há porventura alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor Jeová? No tempo determinado pela vida, nesta gestação, no próximo ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Como vocês podem perceber, esses 3 versos, esses 3 versículos, falam do tempo determinado pela vida, o tempo da vida. O que seria o tempo da vida? O que seria o tempo determinado pela vida? O tempo determinado pela vida aqui é o tempo em que as coisas cooperam e concordam ou concorrem para o bem. O tempo da vida aqui é o tempo em que as coisas acontecem debaixo. É o tempo do cumprimento da promessa. O tempo da vida, para ser mais profundo e mais espiritual, é o tempo da visita de Deus. Para você entender essa história aqui, porque essa história aqui ela tem um contexto, para você entender, nós precisamos voltar um pouco lá no início, no capítulo de número 9 de Gênesis, no versículo 1. Aqui nós vamos usar alguns versículos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 1 está escrito: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: Frutificai e multiplicai, enchei a terra. Agora vamos comparar esse versículo 1 do capítulo 9 com Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Veja se não é a mesma coisa. Então Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda a criatura vivente que se arrasta sobre a terra. O que Deus disse em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus ele vai dizer também em Gênesis 9, versículo 1. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que Noé é um tipo de Adão. Então, guarde essa expressão. Noé é um tipo de Adão. Aí, depois de Gênesis capítulo 9, que é a comparação com o verso 1, o capítulo 1, verso 28, nós temos aqui a história da vinha. A partir do versículo 20, a Bíblia diz, capítulo 9, E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, descobriu-se de suas roupas dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, conheceu a nudez de seu pai e se gabou disso para os seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé um manto e puseram-no sobre os seus ombros. E caminhando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Versículo 24. Despertando Noé da sua embriaguez, soube que o seu filho mais moço lhe fizera. Então ele disse:
Maldito seja Canaã, servos dos servos, será para os seus irmãos. Então no versículo 25 nós temos a maldição. E no versículo 26 nós temos a bênção. E disse mais: bendito seja o Senhor Jeová, o Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Versículo 27. Prolongue Deus os dias de Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja Canaã servo de sua descendência. Então o que nós temos aqui? Nós temos Canaã, que seria servo de Sem. Então Sem seria senhor de Canaã, bem como também Jafé. Agora, o interessante, guarda esse versículo aqui que nós vamos precisar dele, Gênesis 9, 26. O interessante, a partir do 10. A partir do 10, do versículo 1, nós temos a genealogia e a descendência de Jafé. A partir do versículo 6, nós temos a descendência de Cã, do capítulo 10. E aqui, a partir do versículo 21, do capítulo 10, nós temos a descendência de Sem. Então, no capítulo 10, nós temos as descendências de todos os filhos de Noé. Lembre, não podemos esquecer do capítulo 9, versículo 26. Por quê? Porque Deus ele vai se voltar para as gerações de Sem, ou para a genealogia de Sem, para a descendência de Sem. No capítulo 11, repare aí comigo na Bíblia, a partir do versículo 10, a Bíblia diz: essas são as gerações de Sem. Por quê? Se Deus já contou, ou se já está registrado aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, as 3 descendências, as 3 genealogias, por que Deus vai se voltar para a geração de Sem, a descendência e a genealogia de Sem? Existe um segredo, e eu quero que vocês compreendam esse segredo aqui comigo. Versículo 10 do capítulo 11. Estas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade. Guarda isso. Sem, o Sem do capítulo 9, versículo 26, que seria senhor de Jafé e de Canaã, mas eu preciso mais de Canaã, de falar de Canaã, de Cã. O Sem, que seria senhor de Cã, aqui ó, ele gerou com quantos anos? Sem gera ou gerou Arfaxade com 100 anos. Então aqui está a chave para entendermos a história. Aonde está a chave para entendermos a história? A chave está aqui. Sem gerou com 100 anos. Com 100 anos, o filho de Noé, chamado Sem, gera. E quem ele gera? Ele gera Arfaxade. Agora, nós conseguimos compreender. A partir de agora, nós vamos conseguir compreender. Antes, no período da história, no período do acontecimento desses patriarcas aqui, estava escondido. Mas nós compreendemos hoje. Por quê? Porque a bênção, veja bem, a bênção que estava sobre Adão e estava sobre Noé, que é tipo de Adão, foi transferido de Noé para Sem. De Sem, ela iria para quem? Para aquele que gerasse com 100 anos. Sem gerou com 100 anos. Qual seria o próximo descendente que geraria com 100 anos para herdar a bênção de Sem, que foi de Noé e que foi de Adão? Olha que coisa interessante. Nós tivemos aqui, a partir do capítulo 11, algumas pessoas que tentaram, mas não conseguiram, mas não alcançaram. Vamos lá. O primeiro homem, Arfaxade, versículo 12. Ele viveu 35 anos e gerou a Selá. Viveu quantos anos? Gerou com quantos anos? Com 35 anos. Então, a bênção de Sem não seria transferido e depositado na conta de Arfaxade, porque ele gerou com 35 anos. Parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas você vai compreender a história. Fica comigo aqui. Versículo 14. Selá, o segundo, viveu com 30 anos e gerou a Éber. Também não alcançou, gerou com 30. Éber, versículo 16, viveu 34 anos e gerou a Peleg, ou seja, gerou com 34 anos. Versículo 18, Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu, gerou com 30 anos, também
não foi para ele a bênção. Versículo 20, Reu viveu 32 anos e gerou a Serug, também não foi para ele. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor, também para ele não foi. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. 7 homens. Se você for contar aqui os anos que eles geraram, toda essa somatória, a média dá 31,4. 31,4 que esses homens geraram. É a média dos 7. Mas existia um camarada chamado Terá. Ele passou da média. Ele foi além. Veja, acima da média, mas não o suficiente. Lembra que eu disse? 100 gerou com 100 anos. Alguém precisa gerar com 100 anos para herdar a bênção de 100. Aí a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz no versículo 26, e Terá viveu 70 anos. Olha aí, mais do que o dobro de que todos eles, a média de todos eles. Terá viveu 70 anos e gerou a Arã, a Naor e a Abrão. Terá gerou Abrão, olha aí. Versículo 27. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Arã, Arã gerou a Ló, a Naor e a Abrão. Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca. Sarai foi estéril, não tinha filhos. Vou voltar nesse versículo aqui. Mas olha o versículo 31. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão saiu com ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para onde? Para a terra de Canaã. Por quê? A fim de ir para a terra de Canaã. Porque no capítulo 19, versículo 26, nós lemos que Cão seria servo de Sem. Então a descendência de Sem, que inclui esses homens, Terá, era passado de geração para geração, de pai para filho. O que era passado? Que um dia eles habitariam no território de Canaã. Eles teriam direito às terras de Canaã. Olha que coisa interessante. Terá, ele passou da média. E ele tem muito a ver com essa bênção. Por quê? Porque ele saiu. E por que ele morreu? No versículo 32. Porque ele não foi acima da média, mas não foi o suficiente. Gerou com 70. Entende? A Bíblia diz, vieram até Arã e ali habitaram. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Não foi além. Ele passou da média, mas não foi o suficiente. Por quê? A bênção de Sem não seria transferida para Terá, mas seria para Abrão. Agora, o versículo 30 é interessante, por quê? Sarai foi estéril, não tinha filhos. Agora, para pensar. Num capítulo 11, em que todos geram, aparece uma mulher estéril, tem alguma coisa estranha. Sim ou não? Tem. Por que todos geram e a Bíblia aqui no 30 diz, e Sarai foi estéril e não tinha filhos? Sabe por quê? Porque Deus queria salvar Abrão. Deus cerrou, Deus fechou a madre de Sara para salvar Abrão. Por que Deus tinha que salvar Abrão? Porque Abrão era precipitado. E eu vou te provar isso aqui. Abrão era precipitado. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 16. Capítulo 16. O versículo aqui é o versículo de número 16 também. Gênesis capítulo 16, o versículo 16. Está escrito: E Abrão
tinha 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Agora, como fica tudo isso que eu falei? Que Abrão tinha que gerar com 100 anos. Simples. Deus não aceitou Ismael. Por quê? Porque Agar era presente de Faraó. Eu vou provar isso para vocês. Gênesis capítulo 16, versículo 16. Abrão gera com 86 anos. Agora veja isso aqui. O capítulo 17. Capítulo 17, a partir do 18. E disse Abraão a Deus: quem dera que Ismael viva diante da tua presença. Mas Deus respondeu a Abraão: certamente Sara. Olha, versículo 18. Abraão aqui, ele diz: quem dera Ismael viva na tua presença. Ou seja, eu aceito Ismael, que é barganhar. Olha o que ele vai dizer para Deus. Mas Deus respondeu a Abraão: certamente Sara, tua mulher, te dará à luz um filho. Ele chamarás Isaque, e com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo com ele e com a sua descendência depois dele. Ou seja, não será Ismael, Abraão, mas será Isaque. O filho da promessa é Isaque. Enquanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que já o abençoei. Falo-ei, frutificar, multiplicá-lo-ei, mais e mais, 12 príncipes gerará. Depois, e dele farei uma grande nação. Porém, o meu pacto estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz no tempo determinado pela vida. Então, o que eu disse? Eu disse que Agar é presente de Faraó e que Deus não aceita Ismael. Então, se Deus não aceita Ismael, Deus lá atrás, ele fecha a madre de Sara para salvar Abraão, porque Abraão era precipitado. Agora, para você compreender melhor o que eu estou dizendo, nós vamos para um texto em que é o entendimento de Paulo. Gálatas capítulo 4, olha o que Paulo diz, só para poder complementar o que eu estou falando para vocês. A partir do versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Veja bem. Mas os filhos da escrava foi gerada segundo a carne, e o filho da livre nasceu segundo a promessa. Essas coisas são ditas por alegoria, porque as 2 mulheres são equivalentes aos 2 pactos. Um feito no Monte Sinai, que gerou filhos para a escravidão, o qual equivale a Agar, porque esta Agar é Sinai, está chamando Agar do pacto de Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém terrena. E ela está em escravidão juntamente com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, regozija-te sobremaneira em adoração e clama, tu que não tens dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos de que tem marido. Mas nós, irmãos meus, somos como Isaque, pois somos filhos da promessa. E assim como aquele que tinha sido gerado segundo a carne perseguiu o que tinha sido gerado segundo o Espírito, assim também acontece hoje. Olha a alegoria. Olha o exemplo que Paulo está deixando. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro, junto com o filho da livre. De modo, irmãos meus, que não somos filhos da escrava, mas sim filhos da livre. Então está aqui, para provar o que eu disse, que Deus ele fecha a madre de Sara para salvar Abraão, porque Abraão era precipitado. Agora, no capítulo 12, voltando aqui para o capítulo 12, o chamado de Abraão, a Bíblia diz: e o Senhor Jeová disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. 3 coisas que Deus pede para Abraão. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Número 1, far-te-ei uma grande nação. 2, abençoar-te-ei. 3, engrandecerei o teu nome. 4, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem,
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pede 3, mas ele promete 7 coisas para Abraão. Agora, Deus ele não só promete, mas ele diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar, ou seja, eu prometo, mas eu vou te conduzir também. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais. Eu vou te conduzir. Agora, por que os outros 7 não podiam? Ou melhor, 8 conterá. E só Abraão conseguiria chegar. Porque a terra era Deus. Deus que mostraria para Abraão. Então, Abraão só podia chegar porque Deus iria mostrar. Agora, o versículo 4... o finalzinho. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Alguns pregadores dizem que no capítulo 12, Abrão ele saiu de Ur, mas não, ele saiu de Harã. Está aqui no versículo. E o versículo 5. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e com todos os bens que tinha adquirido, os servos que adquiriram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. Você lembra do versículo 31 do capítulo 11? E saiu com eles de Ur a fim de ir para a terra de Canaã. E aqui aparece de novo a mesma impressão. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. Então, por 2 vezes aparece a expressão. Lembra de Gênesis 9, 26. A promessa. Sem seria senhor de Cã. Então, a descendência de Sem teria direito às terras de Canaã. Agora, o capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz: e habitou Abrão nas montanhas de Canaã. O capítulo 12, versículo 5 diz: a fim de irem. O capítulo 11, versículo 31 diz: a fim de irem. E o capítulo 13, versículo 12 diz: e habitou Abrão. Agora não é mais a fim de irem, mas é habitação. Abrão habitou nas montanhas de Canaã. Agora, é interessante o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra como herança. Ur dos Caldeus, antes de Terá, no período de Terá já. E no versículo 8, perguntou-lhes Abrão: ó Senhor, Adonai, Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Aqui está uma pergunta interessante. Por quê? Abrão pergunta: como saberei se serei peregrino ou se eu vou herdar, ou se de fato a bênção de Adão, que foi para Noé, que lembra que eu li o capítulo 9, versículo 1, Noé é um tipo de Adão, de Noé para Sem, e de Sem seria depositado na conta de Abrão ou de Abraão. Como saberia ele que iria herdar? Ele pergunta. Aí Deus vai responder: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando-os, trouxe todos esses animais partidos pelo meio, e pôs uma parte deles em frente à outra parte, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abrão as enxotava. Vindo o pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que um grande pavor e densas trevas caíram sobre ele. Disse a Abraão: saibas com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia, e será oprimida na escravidão, e será afligida por 400 anos. Abraão pergunta: como saberei eu que hei de herdá-lo? Deus faz cair um profundo sono sobre Abrão e dá a ele uma visão de 400 anos para frente. Será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual hão de servir, o Egito, e depois sairão livres com grandes riquezas. Tu, porém, irás em paz a teus pais, e em boa velhice será sepultado. Ou seja, Deus mostra para Abrão como ele seria herdeiro, como ele é o herdeiro. Agora, isso aqui é interessante, porque é uma história, é uma saga. O capítulo 16 é o capítulo do nascimento precipitado de Ismael. O capítulo
16, versículo 16, que eu li, Abraão tinha 86 anos, mas eu expliquei por que a precipitação, por que Deus fecha a madre de sua mulher Sara. E o capítulo 17 é o capítulo anterior à visita das almas da divindade. O capítulo 17. O capítulo 17 é o capítulo da circuncisão, é o capítulo do sangramento, é o capítulo do sofrimento, mas também é o capítulo do pacto. É o capítulo que antecede a visita das almas da divindade. O capítulo da mudança de nome é o capítulo do pacto. Versículo 21. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará luz no tempo determinado pela vida no próximo ano. Agora vocês estão começando a compreender o que é o tempo determinado pela vida. Desde o capítulo 9, nós podemos falar do tempo determinado pela vida. O tempo da visita de Deus, o tempo em que as coisas cooperam ou concorrem para o bem, o tempo em que as coisas acontecem debaixo do sol. O tempo do cumprimento da promessa. O tempo em que Abrão receberia sobre ele as bênçãos de Sem, lá do capítulo 9. Seria transferido para ele. Por que tudo isso? Eu falo no final, por que tudo isso? O capítulo 18, a Bíblia diz: E apareceu o Senhor Jeová a Abraão, no cruzamento do vale, junto aos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à entrada da tenda no meio-dia. Ao meio-dia, levantando Abraão os olhos, viu que 3 varões, existe uma versão que diz 3 homens, estavam de pé em frente dele. Quando os viu, adiantou-se à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se com o rosto em terra e disse: Adonai, Senhor, como que eu sei que esses 3 são as almas da divindade? Porque Abraão, já mudou o nome no capítulo 17, ele não diz meus senhores. A palavra aqui que aparece no original é Adonai, ele diz Senhor. Os 3 varões que aqui são as almas da divindade, ele vê os 3, mas ele diz Senhor. Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes longe do teu servo. Aí no versículo 10 e versículo 14, que eu li no início, e um dos varões disse: certamente voltarei a ti no tempo determinado pela vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Versículo 14. Há, porém, alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor Jeová? No tempo determinado pela vida, nesta estação, no próximo ano, tornarei a ti. Ou seja, Deus abre a madre de Sara. Agora, o diabo sabia disso. Existiu e aconteceu aqui, no capítulo 20, um plano diabólico. Um plano diabólico. E qual é esse plano? Versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra sulista do Negueb, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito a respeito de Sara, sua mulher, a minha irmã, ordenou a Abimeleque, rei de Gerá, que a trouxesse e a tomou a Sara. Olha isso. Nos dias de fertilidade, nos dias em que Sara já estava fértil, o diabo, ele tem um plano. Ele arquiteta um plano. O plano do diabo, o plano diabólico. Aqui está provado de que... Está provado o quê? Está provado que o diabo ele vai tentar, veja bem o que eu estou dizendo, ele vai tentar destruir a carreira da nossa coroação. Abraão estava prestes a receber a sua bênção, já tinha passado por muitas coisas, inúmeras coisas, e agora, por último, Abimeleque. Mas olha o que Deus fez, Deus interveio na situação. Deus disse: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: eis que tu serás morto por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E que tem a ver isso? É a semente da mulher, de Gênesis 3,15.
É por isso que Deus esconde nas genealogias. Hoje nós temos o entendimento dessa saga, dessa história. Por que dos 100 anos? De 100 anos de Abraão? Porque Deus ele vem escondendo a semente da mulher. Agora, o capítulo 21 não tem como você não ler sem dar um glória a Deus. Por quê? Versículo 1 diz, lembra do que eu disse, o tempo determinado pela vida é o tempo da visita de Deus? A Bíblia diz, e o Senhor Jeová visitou a Sara, como tinha dito. Ele fez conforme havia prometido. Versículo 2, e Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado pela vida, de que Deus já lhe tinha dito. E Abraão chamou ao filho que lhe nascera, que Sara dera à luz, pelo nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque no 8º dia, conforme Deus lhe ordenara. Agora, vale um glória a Deus, no versículo 5. E Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 gerou com 100 anos. 8 homens que descendem da genealogia de 100 tentaram, mas não conseguiram. Quem conseguiu? Abraão, que veio a ser Abraão. É por isso que aqui no capítulo 22, e eu já caminho para encerrar, no versículo 1, e aconteceu depois dessas coisas que Deus pôs Abraão à prova. Existe uma versão aí que diz, e Deus tentou Abraão. Está errado. Por quê? Em Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a versão correta é, Deus pôs Abraão à prova. Qual é a diferença? A diferença é que quem tenta para te fazer cair. O objetivo da tentação é te fazer cair. O objetivo da prova é te fazer subir. Por quê? Porque você vai aprender com a prova, com a provação, com a dificuldade. Deus pôs Abraão à prova e disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Disse Deus, toma agora o teu filho, teu único filho. Por que o único filho? Por causa de Gênesis 4, que eu li para vocês, o entendimento de Paulo, por causa de Gênesis 17, que quando Abraão diz, viva Ismael na tua presença, Deus diz, eu ouvi essa oração. Porém, meu pacto estabelecerei com Isaque. Por quê? Agar é presente de Faraó. Sara é presente meu. Então, Isaque é filho da promessa, não Ismael. O filho da promessa é Isaque. Interessante que o capítulo 22, Deus chama Abraão para uma aventura. Disse Deus, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, oferece um holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Na primeira aventura, Abraão foi ou não foi bem sucedido? Foi. É por isso que Abraão vai sem medo. Por quê? O Deus que foi com ele na primeira aventura iria com ele também na segunda. Versículo 5. Então disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, enquanto eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo, o cutelo, e foram ambos caminhando juntos. Então falou Isaque a seu pai, Abraão. Meu pai, respondeu Abraão. Aqui estou, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam caminhando juntos. Aqui é interessante porque Abraão tinha duas coisas em mente. E quais são as duas coisas que Abraão tinha em mente? Em primeiro lugar, ele pensa o seguinte: Deus vai prover o cordeiro. Deus ele vai prover o cordeiro. E se Deus não prover o cordeiro, eu vou matar e ele vai ressuscitar.
Como que eu sei disso? Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque o seu unigênito filho. Ele, o que tinha recebido as promessas, a quem tinha sido dito, por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerava que Deus tinha um poder para até mesmo ressuscitar o seu filho dos mortos. Então está aqui as duas coisas que Abraão tinha em mente. Agora, acontece tudo que nós já conhecemos, a história do capítulo 22, e depois que Abraão vence, passa por essa provação, Isaque passa por essa provação, nós temos o prêmio de Isaque. E qual é o prêmio de Isaque? Capítulo 22, verso 20. Prêmio de Isaque. E aconteceu depois dessas coisas, que coisas? Das coisas do capítulo 22. Tudo que aconteceu no capítulo 22. Aconteceu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão. Veja, Abraão recebe prêmio. Isaque também recebe prêmio. Por quê? Foram fiéis na aprovação do capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. Aconteceu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão nesses termos. Eis que também Milca deu à luz a um filhos a Naor, seu irmão, os quais foram Uz, seu primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede e Azio, Pildas, Gidrate e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Milca deu à luz a estes 8 de Naor, irmão de Abraão. Versículo 23. E Betuel gerou a Rebeca. Então qual é o prêmio de Isaque por ter passado a provação? Rebeca. Esse é o prêmio. Esse era o prêmio de Isaque. Qual é a mensagem? A mensagem é, no tempo determinado pela vida, no tempo da vida, nós recebemos a visita de Deus. O tempo da aprovação é um momento difícil. Um momento difícil que é necessário passarmos para quê? Para que o tempo determinado pela vida, por Deus, chegue na nossa história. Então Isaque recebeu o prêmio, Abraão recebeu o prêmio. Abraão foi a pessoa pelo qual foi transferido as bênçãos de Sem. Em que tempo? O tempo determinado pela vida. Eu quero deixar aqui a minha conclusão. Eu não sei qual é o tempo determinado da vida para você. Talvez seja aos 30, aos 40 anos. Todos nós acontece com todos nós, existe um ano que é o ano da bênção, o ano da vitória. Esse ano tem sido um ano difícil, um ano em que nós estamos enfrentando muitas coisas, mas eu quero profetizar que no tempo determinado pela vida, Deus vai te abençoar. As bênçãos de Sem, as bênçãos de Abraão, as bênçãos dos patriarcas, também vai recair sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Que Deus nos abençoe.